Estamos de volta para a nossa aula, onde vamos aprender a usar o Foliage, que é a ferramenta dentro da Unreal Engine utilizada para distribuir vegetação no terreno. Distribuir vegetação, pintar grandes áreas com vegetação, com árvores, distribuir pedras por um terreno muito grande. Pintar literalmente o terreno com instâncias de objetos. Olha só, a área que nós queremos pintar é essa área aqui, a área da grama, correto? É uma área relativamente grande. A gente vai perceber que vegetação com lumen tem um impacto relativamente significativo na taxa de frames por segundo. Quanto mais vegetação, mais gramas eu tiver, mais vai depender da minha placa de vídeo e do meu equipamento para processar tudo isso em tempo real. Conforme o nosso projeto vai ficando mais elaborado e maior e mais cheio de detalhes, a gente vai precisando de mais recursos. Você vai perceber que a taxa de frames vai diminuindo cada vez mais, tá bom? E aí você começa a perceber que em alguns momentos lumen tem algumas limitações no que diz respeito ao tempo real. Não é legal você carregar demais algumas coisas. Mas vamos lá, vamos fazer até a gente chegar nesses momentos de coisas muito pesadas. Como que eu uso a ferramenta de Foliage? No modo de seleção, eu posso escolher entre seleção, Landscape, Foliage, Mesh Paint. Nós queremos Foliage. Quando eu seleciono Foliage, ele muda para mim o menu e já traz para mim um pincel que eu vou poder usar para pintar o meu terreno. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir o conteúdo aqui, geometrias, vamos pegar uma geometria que não seja muito pesada, uma grama mesmo. Tripec 03, geometrias, olha, vamos pegar algumas gramas. Como que eu levo grama para lá? Inclusive, deixa eu pegar aqui do Content 2, que ele fica aqui flutuante, eu acho que é melhor. Arraste a Foliage aqui. Vamos pegar algumas, essa daqui, essa daqui, essa daqui, e essa aqui, e essa aqui. Todas essas. Clico e arrasto para esse espaço aqui, ó. Feito isso, ele já reconhece as foliages e já habilita para mim o pincel. Eu posso diminuir o tamanho do pincel ou aumentar. Usando as teclas de atalho no teclado, eu posso usar o colchete para diminuir ou o colchete para aumentar. Tá bom? Ou por aqui, 250, 25, 250. Tá bom, eu posso escolher o tamanho do pincel. Aqui embaixo eu escolho a densidade dessa pintura. Por exemplo, vamos pintar com um raio de 1 metro. Ó, e simplesmente pintar o nosso terreno. Ó. Estamos pintando, tá vendo? Literalmente pintando como um pincel. Você tem essa quantidade de geometrias, 48, 49, 48, 46, 50, em média 50 instâncias de geometrias para 0,5 de densidade. Vamos desfazer, Ctrl Z, e aumentar a densidade para 1, por exemplo, que é o valor máximo. E pintar novamente. A mesma área aqui, ó. Você já vê que ele aumenta a densidade. Tá vendo só? Legal. Então, esse segundo parâmetro, eu controlo a densidade da minha pintura. O terceiro parâmetro controla quando eu quero apagar essa pintura. Por exemplo, vamos pintar aqui de grama. Pintamos. E eu quero apagar. Usando a tecla Shift no teclado, eu
pinto e apago. Segurando o Shift, eu consigo apagar áreas específicas, onde o meu pincel está passando. Ctrl Z, voltamos. Shift, eu consigo apagar. Certo? Legal. Além de controlar a densidade do pincel, eu consigo controlar a densidade do que eu estou apagando. Onde 0 é apagar 100%, ou seja, apagar tudo. E 90 é como se eu quisesse apagar 10% só das geometrias na cena. Vamos por 90. Ponto 9, na verdade. Shift, e aí eu começo a apagar. Você perceba que ele não apaga tudo, tá vendo? Ó? Ele apaga algumas geometrias. É como se eu escolhesse a força dessa borracha. Quanto maior esse valor, menos ele vai apagar, ou seja, mais ele vai preservar. Quanto menor esse valor, por exemplo, 0, menos ele preserva as geometrias na hora que eu estou apagando utilizando o Shift. Tá bom? Legal, esses 3 parâmetros nós já falamos. Agora, vamos selecionar aqui as nossas folhagens e identificar alguns parâmetros aqui embaixo. Deixa eu ver que tem algumas, ó, tem algumas que ainda não foram apagadas. Ó, aqui, ali, ó, 0, 0. Vamos identificar alguns parâmetros aqui na folhagem. Ó. Quando eu seleciono todas, eu tenho ajustes a fazer baseado nas meshes que eu selecionei. Se eu seleciono uma só, eu tenho os ajustes. Então, como no detalhe, eu posso fazer ajustes para todas ao mesmo tempo ou de forma individual. Vamos fazer aqui, ó, de forma individual. Inclusive, vamos selecionar todas e desmarcar aqui. Ó. O que eu estou fazendo? Eu não estou usando nenhum asset no Foliage. Quando eu ativo, eu estou usando todos os assets. Vamos desativar e selecionar um apenas. Selecionei um, ativo, estou usando essa vegetação, as outras não. Ah, eu quero pôr essa aqui também, ativo ela. Aí ele pinta com a outra também. Quero essa também, ativo ela. E ele pinta com a outra também. Tá bom? Então, lembre-se que sempre que você quiser pintar a sua geometria, ela tem que estar marcadinha aqui. Se não tiver marcada, ela não será pintada. Se tiver marcado, será pintado. Tá? Legal, tá bom. Quando eu seleciono a minha mesh, vamos deixar ela marcadinha aqui. Selecionei a mesh e vou para os seus painéis de detalhes, eu consigo ajustar algumas coisas. Por exemplo, a mesh que nós estamos usando é essa mesh aqui. Se eu for aqui no botão de pesquisa, ele me leva até a mesh. Se eu selecionar essa, ele me leva até a mesh. Se eu selecionar essa, ele me leva até a mesh. Tá bom? Como no painel de detalhes ali do lado. Você se lembra? É bem parecido com o painel de detalhes. Além de selecionar a densidade do meu pincel, da minha pintura, ou seja, que vai ter influência sobre toda a pintura, eu consigo selecionar a densidade para cada mesh específica. Então vamos supor que essa grama eu queira pintar com 100 de intensidade, que é o valor padrão. Essa outra eu queira pintar com 300, ou seja, essa aqui vai ter mais meshes adicionados na cena do que essa, que está com 100. Com essa aqui eu quero pôr menos, só 50, ou seja, 50 de intensidade de pintura. Essa outra eu quero 1000, 10 vezes mais intensidade na hora que eu for pintar. Essa outra eu quero 500, essa outra eu quero 5000. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que para essa mesh eu quero uma intensidade de pintura, essa outra, essa outra, essa outra, essa outra. Então, além de pintar de forma global, além de ajustar a densidade de forma global, eu consigo ajustar a densidade de forma individual. Ou seja, um valor para cada geometria. Vamos pintar e ver como é que está isso aí. Olha lá, ó. Estamos pintando. Olha lá. Legal. 60 aqui, as outras estão desmarcadas, então ela está pintando só a que está selecionada. Ctrl Z,
Vamos marcar todas essas que nós ajustamos aqui. Essa aqui está com 5.000, até aqui. Agora ele vai pintar muito mais, olha só. Olha só, tá vendo? Tá pintando a nossa cena. Olha a taxa de frames. Perdeu metade da taxa que estava originalmente. Olha aqui, ó. Tá bom? Ctrl Z. Vamos continuar testando as coisas. Vamos selecionar todas, desmarcar todas, marcar e agora, como tem valores múltiplos para as densidades, eu vou digitar 100 e ele muda para todo mundo ao mesmo tempo, certo? Voltamos para o valor padrão. Legal, vamos digitar agora 1000 para todos eles e ver qual valor é suficiente. 1000. Para preencher o terreno, olha, é bem denso, tá vendo? Ó, tá bem preenchido. Olha, 500 instâncias para cada modelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3.500 instâncias aqui na cena. Ctrl Z. Vamos diminuir. Ao invés de 1000, vamos colocar 500 para todas, certo? Legal. Olha, agora ele está um pouco denso e um pouco espaçado. Olha aqui. Ah, tá legal. Tá bom? Ó, pintamos lá. É óbvio que a grama está um pouco grande, né? Você pode perceber que ela está grande para esse projeto. A gente pode diminuir a escala dela. Ó, 30 frames, tá vendo? Ó, então, conforme você diminui a quantidade de assets, você ganha desempenho. Ok, aí, legal. Ctrl Z. Ó, vamos desfazer, desfizemos. Tá bom, vamos pensar um pouco mais. Então, eu consigo, além de controlar a densidade global, controlar a densidade individual. Tá bom. Além de controlar a densidade individual, eu consigo também controlar o espaço entre as meshes, entre as instâncias. Ó, é a distância mínima entre as instâncias da folhagem. O que isso significa? Vamos desmarcar todas elas, marcar uma apenas e pintar lá. Ó. Vamos pintar aqui, que fica mais visível. Ó, pintar dentro d'água. Olha, pintou lá dentro d'água lá. Beleza. Vamos pintar aqui. Ó, eu consigo aumentar o espaçamento das instâncias da geometria. Por exemplo, vamos aumentar a intensidade aqui para 5.000, para ficar bem preenchido, porque a gente está usando só um tipo de mesh. Ó, tá bem preenchido, tá vendo? Pintamos aqui. Ó. Tá bom. Além disso, eu consigo controlar o espaçamento entre elas. Por exemplo, Ctrl Z. E vamos colocar aqui que o espaçamento que eu quero é de 50 centímetros entre as instâncias. Olha, ele dá um espaçamento de 50 centímetros entre as instâncias. Então, o que isso significa? Significa que além de controlar a densidade unitária, você consegue controlar a distância entre essas instâncias. Ou seja, não adianta você colocar 5.000 aqui se você está colocando um espaço de 50 centímetros entre as meshes. Então, são parâmetros que você tem que ficar mais ou menos atento. Faz sentido, por exemplo, você colocar um espaçamento menor, por exemplo, de 10 centímetros e uma densidade diferente, porque ele vai espaçar as meshes a cada 10 centímetros. Vamos desfazer, Ctrl Z, Ctrl Z, foi desfeito, voltar ao valor padrão. Além desse parâmetro, nós conseguimos ajustar também a escala dessa geometria. Por exemplo, uniforme, livre, travar no X e no Y, travar no X e no Z. Vamos, por exemplo, dizer aqui ó, que a mesh mínima vai ter o tamanho de 25.25. A mesh mínima vai ter o tamanho de 0.25 e a mesh máxima o tamanho de 2. 1 seria 100% do tamanho original, 0.25 seria 1/4 do tamanho original. Então eu tenho
gramas que variam entre 1/4 do tamanho original até o dobro do tamanho original. Vamos pintar isso lá, olha. Mesh de um tamanho, meshes de outros tamanhos, olha só. Olha só, você está vendo? Então, a gente consegue variar o tamanho dessas meshes. Vamos desfazer e diminuir aqui para 0,75 e aumentar a densidade, por exemplo, para 500. Olha só como ele começa a pintar. Tamanhos diferentes. Aumentar para 2.500. Olha só, a gente já começa a ter uma certa variação, ó. Meshes menores com meshes maiores. Olha que legal. Tá bom, vamos continuar ajustando os parâmetros. Esse próximo parâmetro vai controlar o quanto de altura essa geometria vai ter, essa mesh, essa instância vai ter. Por exemplo, 25 centímetros e 50 centímetros. Em qual eixo? No Z, olha só. Algumas estão mais altas e outras mais baixas. Você está vendo? Olha só. Às vezes isso é útil, às vezes isso não é útil. É útil para dar essa sensação de variação aqui, ó, de altura, tá vendo? Mas você também consegue essa sensação de variação de altura diminuindo o tamanho das meshes, por exemplo. Então a gente não precisa usar isso aqui. Ctrl Z e Ctrl Z. Esse parâmetro, se eu quero alinhar a instância baseado na normal, faz sentido, porque nós vamos usar o terreno, por exemplo, para pintar as gramas, então faz sentido estar alinhado na normal. E outros parâmetros que nós podemos ir ajustando e aperfeiçoando conforme a gente vai distribuindo os assets aqui na cena, tá bom? Vamos colocar em Movable essas vegetações, não estamos usando o build, né? Então vamos colocar em Movable. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar a pintar o nosso terreno. Aliás, nós podemos usar outra textura, ao invés de textura de grama, para a gente ver essa grama sendo pintada e qual área que ela tá agindo. Deixa eu abrir um outro projeto aqui. Eu vou acessar o Tripack 3, porque nós podemos pegar o material, ó, de terreno para pintar lá e ver a grama de fato, para ela não confundir a gente com aquela textura de grama. Curso Piano House, conteúdo. Já foi. Voltamos aqui. Pegar aqui, Tripack 3, materiais. Olha, vamos pegar esse aqui. Tá compilando o shader. Olha lá. Preparando o shader. Olha lá, essa aqui. Ó. Essa aqui acho que é legal pra gente pintar ali, ó. E soltamos. Olha aí, legal. Essa aqui é bacana, tá vendo? Essa textura é uma textura de terra que é muito útil para a gente poder pintar, olha lá, e ver o que foi pintado e o que não foi, tá vendo? Legal, então vamos começar a fazer alguns ajustes aqui, com base em tudo isso que a gente falou, para pintar o nosso terreno aqui de grama. Inclusive, vamos pegar as referências. Deixa eu acessar a minha área de trabalho. Curso, referências. Vamos pegar aqui, essa aqui. Olha, tem variações de tamanho, você está vendo? Algumas gramas mais altas, outras mais baixinhas. E é extremamente bem preenchido. Extremamente bem preenchido. Isso aqui vai ser um problema com o FPS. Mas a gente pode fazer uma coisa aqui para fazer animação, tá bom? Vamos lá. Vai ser complicado a questão do FPS, porque grama é bem pesado. Vamos fazer o seguinte. Vamos criar algumas variações aqui, ó. Vamos lá. A densidade em 1 tá padrão. Vamos dizer que dessas duas primeiras meshes aqui, eu quero 500 de densidade, ó. Opa, vamos apagar as outras todas e deixar só as duas, ó.
Isso, ó, 500 de densidade, ó. 500 de densidade é pouco, tá vendo? Então a gente pode ir para 1.500, 3 vezes mais do que isso. Olha, eu acho que 1.500 é um bom valor, ó. A gente trouxe alguma pintura lá. Essas outras duas meshes aqui que são diferentes, vamos dizer que nós queremos menor quantidade, 500 só. Essas outras duas nós queremos menor ainda, 250. E essa última nós queremos 1.500, ou seja, eu terei mais densidade dessa, um pouco menos dessa, um pouco menos dessa e um pouco mais dessa. Ó, dessa forma, eu consigo variar. Está vendo? Eu trago variação. Então, vamos ativá-las. Ativar todas e pintar. Olha só. Então, eu tenho predominância desses dois tons. Você pode ver 400, 400, 100 e pouco, 60 e 400. Olha. Olha só. Você está vendo? Legal. Além disso, vamos diminuir o tamanho de todas elas. O valor padrão 1 e 1, ó, tamanho da grama, tá vendo? Grama bem grande. A gente pode diminuir esse valor. Por exemplo, metade, 0,5, 0,5. Ó, metade do valor já ficou bem menor, tá vendo? Mas, como ficou menor, eu preciso de maior densidade para cobrir todo o terreno. Porque as geometrias agora têm um tamanho menor. Olha só. Correto? Vamos ver aqui na referência o tamanho. Ó, o tamanho seria até abaixo ali. Ó. Inclusive, acho que a gente pode descer o chão, na verdade. Vamos fazer um ajuste aqui. Select. Vamos descer um pouco o piso. Olha lá. Ó, descer. Acho que vai ficar melhor. Ó. Isso. E agora a gente pinta ali. Inclusive, descer a árvore também. Ó. Pra cá. Boa. Foliage. Vamos pintar? Ó, vamos ver o que a gente acha do tamanho da grama. Aí, legal. Ó. Eu acho que nesse tamanho a grama está bem pequenininha. Acho que tá bom. Então vamos fazer o seguinte, vamos variar um pouco o tamanho delas. Para essas duas aqui, eu quero que elas tenham o tamanho mínimo de 0,5 e o tamanho de máximo de 0,75, ou seja, algumas 50% do tamanho original e outras 75%. Essas outras duas, acho que pode ser menor um pouco, 0,30 e 0,4. Essas outras duas, talvez um pouco menor, 0,25, 0,3. E essa última menor é uma grama mais seca, 0,15, 0,25. Talvez ficaram muito pequenas. Vamos ver. Vamos testar. Ó, um pouco. Então vamos aumentar essa aqui para essa 0,5, 0,75 tá bom. 0,4, 0,5, só uma diferença de 10 centímetros. Essa aqui a gente pode aumentar. 0,2, 0,3. Vamos pintar. Aí, legal. A gente pode agora já aumentar a densidade. Essa aqui vamos deixar com 2.500, pinta mais com essa. Essa outra aqui com 1.500, pinta um pouco mais com essa aqui. Acho que 1.000 nessa. E essa aqui, como é menor, 500. Ó, vamos pintar. Eu acho que vai ficar melhor. A grama, você pode perceber que ela está um pouco deitada, certo? A gente vai ajustar isso depois, lá no material. Aqui, ó. Vamos pintar e ver como é que já vai ficando nossa grama. Ó. Olha aqui, ó. Olha, eu percebo que tem umas que estão muito pequenininhas, que deve ser essa última aqui, ó. 0,2, 0,3, 0,25, 0,3, 0,4, 0,5 e essas daqui estão muito grandes, ó. Mas você já percebe, você consegue notar variações no tamanho, tá vendo? Isso ajuda a trazer realismo para a cena. Então vamos fazer o seguinte. Zerar todo mundo.
1 e 1. E vamos dizer que essas duas aqui pode ser ponto 4, ponto 5, ponto 3 e ponto 5. Essas outras duas, ponto 2, ponto 3. Essas outras duas, ponto 2, ponto 3. Essas outras duas aqui, ponto 2, ponto 3. A gente pode dizer que essas duas têm 2.500, essas outras duas 2. Essas outras duas aqui, 1.500 tá bom, essa aqui 1.500 também. Legal. Vamos selecionar tudo, apagar. Isso, e pintar novamente. Ficaram pequenos agora, muito pequenininha, tá vendo? Aí a gente precisa de mais densidade, ó. Ficaram muito pequenas, né? Ctrl Z, então vamos aumentar. Ponto 4, ponto 6. Ponto 3, ponto 5. Ponto 3, ponto 5. Ponto 3, ponto 5. 2.500, 2, vamos pintar. Ah, aqui tá melhor, ó. Tá ficando melhor, ó. Legal. Ó. Legal, dá para preencher mais, vamos preencher mais. 2,5, 3.000 para essa. 3.000 para essa. 2.000 para essa. 1.500 para aquela. Ó, tá bem preenchido, ó. Agora tá ficando legal a nossa grama, ó. O que a gente tem aqui? Variação de tamanho, variação de preenchimento. Legal? E aí você pode pintar, ó, alguns lugares mais denso, outros lugares menos denso. Olha só, pintar aqui, pintar lá. Porque você vai trazendo falhas para sua grama, ó. E isso ajuda muito no realismo. Nada na natureza é simétrico, eu diria. O desafio é você trazer a imperfeição da realidade, ou seja, uma grama mais alta, outra grama mais baixa, ó. Uma grama mais comprida, a outra deitada, uma em um tom, outra em outro. Ó, vamos pintar uma área maior, eu aumentei o tamanho do pincel, mas note como a nossa taxa de frames, olha lá, 27, 28. Pintar aqui, vamos pintar lá. O que contribui para essa taxa de frame mais baixa é a quantidade de sombras que está sendo processada aqui em tempo real. Ó, diminuir o pincel, estamos pintando lá embaixo. Estamos pintando aqui, olha só, algumas falhas, é bonito, algumas falhas na grama. Ó, vamos preencher bem a quina. Essas que passaram a gente apaga com o Shift, lembra? O Shift é a borracha. Vamos pintar lá embaixo. Ó, pintar lá embaixo. Olha só que bonito que vai ficando. Pintar aqui, pintar lá. Ó, aqui assim. Vamos pintar aqui. Isso aí, ó. Pintando lá, pinta aqui, lá embaixo. Então você já vai percebendo que se você tem um projeto onde você tem uma área de grama muito grande, essa grama será um vilão na sua taxa de frames. Ó, pintamos aqui. Olha lá, tá pintadinho ali, pintado aqui. Olha, se a gente selecionar e deletar, ele diz pra gente que a gente tem 12.000 instâncias aqui, ó. 12.000 objetos. Não queremos deletar. 12.000 geometrias de grama, só nesse pedacinho.
E aí, obviamente, a gente pode tentar otimizar um pouco, ou seja, diminuir essa contagem de gramas, tentar diminuir de alguma forma essa contagem de gramas do projeto. Vou pintar mais aqui. Ó, vamos com o Shift. Ó, com o Shift você consegue apagar, ó, as gramas que estão passando aqui, ó. Estão passando do limite aqui, ó. Opa, apagou demais lá. Com o Shift apagou demais. Tentar apagar isso aqui, apagou. Tentar apagar aquela ali, ó. Apagou. Depois a gente dá um retoquezinho. Shift. Ó, tô segurando a tecla Shift. Shift, 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 Shift. Lá, ó. Shift. Shift, 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 Shift aqui, Shift ali. Legal. Pintar aqui, faltou preencher ali, vamos preencher um pouquinho aqui, ó, melhor. Isso, agora vamos começar a trazer um pouco mais de variação aqui, ó. Como? Vamos fazer o seguinte, selecionado todas, vamos tirar, deixar que ele permaneça na cena 80% do que a gente apagar com o Shift. Ó, vou aumentar o pincel, vou apertar o Shift, ó. Ele tá apagando algumas coisas, tá vendo? Ó, tá deixando algumas brechas lá. O que que a gente pode fazer? Vou deixar até mais, 0,90%. Ó, vamos apagar aqui, ó, umas brechas, ó. Apagar essa brecha aqui, apagar essa brecha aqui. O que que a gente pode fazer? Ó, pintar só com esse tom ali agora, para trazer um pouquinho de variação, ó. Olha só, vamos pintar lá, ó. Agora eu tô pintando novamente, ó. Inclusive ela pode ser maior, talvez. Não, maior não. Diminui o tamanho do pincel aqui, pintando ali, pintando aqui, olha só. Ó, vamos deixar lá bem próximo, ó. Ó, aí, ó. Vamos deixar maior. 0,4.6. Pintando aqui, isso aí. Inclusive essa aqui vamos trazer também, ó. Vamos pintar ali também, trazer essa variaçãozinha de tom, ó. Aí, legal. Ó, um tom mais amarelado, tá vendo? Essa aqui também. Quanto tá? 2.000, 2.000, 5.000. Desse amarelinho aí. Aqui, ó. Pintando lá, pintando aqui. Aí, ó. Tá adicionando, tá vendo? 1.250. Isso, pinta aqui, pinta lá. Aí, pinta aqui também, que a gente tirou um pouco, aumenta o tamanho do pincel. Vamos pintar. Trazer essa variação de tom, tá vendo? Ó, já tá trazendo um tom mais amarelado. Isso aí. Apagar um pouco lá, ó. Com o Shift, estamos apagando. Vamos voltar aos outros aqui. Ó, estamos apagando, ó. Legal. Vamos desativá-los e pintar. Opa, pintou lá em cima. E pintar só aqui, ó. Isso, tá trazendo essa variação de tom, tá vendo? Aí, ó, você percebe a variação de tom? Legal. Não sei se está melhor com essa variação, com essa grama mais queimada no meio, não sei se está melhor, mas a gente pode deixar com essa grama queimada aí, por enquanto. Aí. Legal, ó. Acho que por enquanto tá bom. Vamos colocar umas ervas daninhas agora. Selecionar todo mundo, desativamos todo mundo, conteúdo, geometria, pegar umas ervas daninhas e pintar. Foliage, ó, ervas daninhas, selecionadas já.
Vamos dizer que vamos deixar o tamanho padrão e pintar com 1000. Vamos ver quanto é essa intensidade de 1000. Ah, é bastante, tá vendo? Pode ser menos. 100. Ó, ainda é muito. 50. Erva daninha, né? É uma aqui e outra lá. Vamos dizer que uma tem 75 do tamanho original e a outra é um pouco maior. Vamos pintar agora lá para a gente ver. Ó, traz aqui, clica ali, traz aqui, clica lá, clica aqui, clica lá. Opa, aqui, ó, um pouquinho de erva daninha ali também. Ó, você tá vendo? Ó? E assim a gente vai pintando o nosso terreno. Clica lá, clica aqui, clica aqui. Isso aí. Ó, aqui eu acho que faltou um pouquinho de grama. Vamos desligar a erva daninha e religar a grama. Vamos pintar só com essas duas aqui, ó. Diminuímos o pincel. Opa, tem a erva daninha ligada, essa aqui, ó. Isso, diminuímos o pincel. Aí, tinha mais erva daninha ligada lá. Desligar elas. Essas duas aí. Isso. Vamos trazer essas duas também, para ajudar a preencher legal. Aí. Aí, ó. Olha que legal. Vamos sair um pouco do foliage aqui. Vamos mudar para 60%. Para 60% aqui. Select. Ó. O duro é o frame, né? Ó, você vê que já foi para 12, 17. A taxa de frames fica muito baixa. Ó, mas fica bem bonito. E isso com lumen. Ó, a sombra ali na grama, tá vendo que bonito que fica? Ó, que bonito. Mas tudo bem, como o objetivo desse projeto é fazer uma animação, tudo bem a taxa de frames baixa por enquanto. Mas a gente vai encontrar um jeito de aumentar ela. Vamos fazer uma coisa? Ó, não vamos fazer ainda não, vou fazer na próxima aula. Vamos... aqui tá bom por enquanto. Vamos pintar aqui, ó, com um pouco de folha que caiu, como na referência, ó. É mais denso lá e mais espaçado aqui. Faz sentido. Vamos fazer o quê? Tripack 2, que nós trouxemos as geometrias. Vamos... Deixa eu ver qual é essa. Ó, esse aqui é mais denso, né? Mais aglomerado. Vamos ver essa. Deixa eu deixar aqui. Vamos ver essa. Vamos ver essa. Legal, vamos ver essa. Vamos ver essa. Essa. E essa. Eu estou carregando elas aqui, tá bom? Abrindo elas para carregá-las. Essa. Essa. Eu acho que acabou. Vamos ver. Acabou. Acabou. Olha, vamos pintar, então, também com as folhas. Ó, vamos ver na referência onde é que tem um pouco. Tem um pouco lá na passarela. Foliage. Não queremos mais pintar com grama. Ó, desselecionamos as gramas e vamos pintar agora com as folhinhas. Ó, acho que essa folha seca aqui está bem bonita e essa aqui, ó. Arrastamos, são essas duas e vamos pintar aqui, ó. Tá pequeno, né, o pincel, vamos deixar o pincel um pouquinho maior. Ó, tá vendo, ó, a gente vai pintando com grama, ó. Mas tem muita grama, muita folha já. Vamos diminuir um pouco agora aqui a intensidade para 25, 1/4, ó. Aí, que legal. E a escala eu acho que pode ser menor, pode ser 50% do tamanho original. Ah, tá muito pequeno. De 75 ao tamanho original. Então vamos pintar aqui, ó. Acho que essa aqui a gente inclusive já pode tirar daqui, ó. Selecionamos, tá vendo? Selecionamos tudo, desselecionamos o laço, pintar, tá bom? Vamos pôr umas aqui, ó, uma aqui, olha lá, uma aqui,
Ela tá boa. Outra aqui, outra ali. Ó, já tem 3. Vamos por aqui, ó. Que beleza, ó. Deixa eu ver se ele tá pintando no chão. Tá pintando no chão. Acho que a gente pode subir o Z. Vamos subir o Z? Vamos dizer que ele está 10 centímetros acima. Vamos por 50 centímetros para testar isso. Isso aí, ó. 50 centímetros. Então vamos pintar 10 centímetros acima do piso. Faz sentido? Ó, vamos ver. Ó, isso, ó lá, para ficar acima da grama. Correto? Ó, um pouquinho acima da grama. Olha que bonito. Legal? Ponto 5, ponto 75 de escala, 5 centímetros acima da grama. Vamos ver. Não, 10 centímetros estava melhor. 7 centímetros então. Ó lá, ó, pintar. Vamos para 10. Tá, 10 estava melhor. Tá bom. Então vamos pintar aqui, ó. Mais espaçadas, né? Ó, tem essas que são mais espaçadas, olha só. Você se lembra na referência? Ó? Quanto mais distante da árvore, mais espaçadas as folhas. Quanto mais próxima da árvore, mais aglomeradas as folhas. Aí, ó. Com Shift a gente pode remover e agora a gente traz variações. Qual o tamanho? Ponto 5 a ponto 75, 10 e 10. Vamos levar essas mais aglomeradas. 0 e 0. Ponto 5 a ponto 75, 10 e 10. Quanto de densidade? 25. Acho que pode ser até mais. 75. Vamos preencher mais lá, ó. Pintar mesmo naquela área ali que é mais densa, né? Ela está mais próxima da árvore. Então, em teoria, mais folhas caíram ali. Isso. Trazer mais, ó. Essa e essa. Bem denso, ó. Essa e essa. Quais os tamanhos? Acho que 250. Vamos deixar bem denso. Quais os tamanhos? De ponto 75 a 1 a 10 centímetros de altura. E vamos pintar. Vou aumentar inclusive aqui o pincel, né? Opa, ele já ficou bem mais denso. Acho que ficou demais, hein? Vamos de toquinho em toquinho, ó. Aumentar aqui o tamanho do pincel. Eu tô achando que é muito. Vamos diminuir no global. Metade. Ó, aos poucos você vai percebendo que você usa vários parâmetros. Ó, vamos pintar aqui, vamos pintar ali, ó. Ai, que beleza. Isso. Talvez foi muito, ó. Talvez tem muita folha. Não, acho que tá legal. Ó. Aqui, lá, ó. Olha que bonito que tá ficando. Com as folhas. Muito legal. Isso, aí a gente pode baixar as folhas, ó. Elas estão um pouco flutuando, a gente pode descer elas. Acho que aqui vale dar uma preenchida, ó. Mais no pé da árvore. Ó, aqui, lá, ó, aqui. Isso. Conforme se afasta, ela vai ficando mais rala. Algumas só lá. Opa, lá foi muito. Ponto 1. Olha lá, bem pouquinho, tá vendo? Olha que beleza. Opa. Isso, ó. Acho que agora a gente pode até tirar um pouco com o Shift, ó. Vamos ver se sai muito. Isso, com o Shift, ó. Vamos tirar um pouquinho. Ó. Ponto 5. Ó, vamos tirando. Se você achar que foi muito, ó. Aí você coloca.
Legal. Ó, voltamos aqui para o modo de seleção. Olha, eu acho que é isso. Aquelas folhinhas ali. Depois a gente vai melhorando isso devagar, tá bom? Eu vou fechar essa aula por aqui, para não ficar uma aula muito longa. E a gente já volta na próxima aula, onde a gente vai aprender a separar por level, tá bom? Separar o projeto por level para ficar mais leve de trabalhar, para a gente não ter tudo em um level só, porque veja só, a gente começa a perder os FPS. Mas olha que bonito que já vai ficando, ó. Há um certo movimento nas folhas, você está vendo, ó? Como se fosse uma onda do mar. Isso está no material. A gente vai ver isso. É o Word Position Offset, tá? A gente vai ver isso daqui a pouco. Eu vou fechar essa aula por aqui então. Olha, mas que bonito que vai ficando. Vou fechar essa aula por aqui. Inclusive eu vou subir um pouco o terreno, ó. Vou já subir o terreno. Selecionar o terreno. Cadê? Onde é que tem um espaço para a gente selecionar? A gente pode otimizar ainda mais essa grama. Ó, essa grama está muito fechada aqui. Ó. Você está vendo que tem uns lugares muito fechados? Ó, a gente pode otimizar isso. A gente pode aumentar o espaço entre elas. A gente pode diminuir a densidade de gramas. A gente pode fazer várias coisas para aumentar um pouco o FPS, ou seja, deixar ela menos densa. Vou subir um pouquinho aqui, ó. Isso, ó. Aqui acho que tá legal. Olha lá, cobriu lá. Olha isso aí, ó. Acho que não, acho que aí tampou uma luz. Tem uma luz ali, que não é bom a gente deixar ela... Isso, ó. Quer ver onde tem a luz? Lembra? Sun, vamos desligar o Sun, ó. Há luzes ali, ó. Que inclusive, eu não sei nem se faz sentido mais a ver, porque acho que não faz mais sentido a ver, não. Vou voltar aqui com a luz do sol. Tá bom? Vamos fechar essa aula por aqui, porque na próxima aula a gente vai falar sobre level, como que a gente separa por level. Mas antes de fechar a aula, só deixa eu abrir um parênteses muito rápido. Assim como você usou o foliage para distribuir grama e folhas, você pode usar o foliage para distribuir o que você imaginar. Vamos supor que aqui seja um terreno. Você pode levar árvores para o foliage e distribuir as árvores. Deixa eu desligar tudo e ligar somente as árvores. Árvore, árvore e árvore. Ó, árvore, árvore e árvore. E distribuir as árvores. Pintar. Ó, vamos pintar as árvores, olha. Ó, você pode ir pintando. E, obviamente, como no foliage, diminuir a densidade, uma maior, outra menor, o espaço entre elas. Tá? Ó, vamos pintar aqui, ó. Olha lá, ó, que beleza, ó. Você consegue pintar, por exemplo, olha que bonito, e fazer uma floresta de árvores secas. Olha que legal. Olha que beleza. Fazer um jardim. É claro que isso vai tendo um impacto direto na taxa de FPS. Olha só. Olha aí, legal? Ó, vamos sair do foliage. Vamos por 90 aqui.
diminuir um pouco a qualidade para a gente ganhar um pouquinho de frame, ó. 20, 13, 12. Tem um impacto bem grande na taxa de FPS, tá vendo? Porque tem muitas geometrias aqui, ó, para ser processado em tempo real, é muita geometria, com lumen, com sombra, com reflexo, com todas essas coisas acontecendo em tempo real, é bastante coisa. Tá, e com essas técnicas, peraí, beleza. Tá bom? Então, com o Foliage você pode pintar tanto grama, quanto árvores, quanto carros, quanto pedras, o que você imaginar, você consegue pintar com o Foliage. Vou encerrar essa aula por aqui. Deixa eu só excluir a árvore. Eu vou selecionar Foliage. Vou selecionar as árvores e deletá-las. Deletei com o delete no teclado. Excluímos só as árvores. Vou encerrar essa aula por aqui. Na próxima aula a gente vai falar sobre level, para a gente conseguir separar ali aquele level de grama. E aí eu fecho o projeto e deixo para você fazer o download com ele aqui nessa altura que tá. Tá bom? Então a gente se vê na próxima aula. Até já!